Muito bem. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 7. Gênesis, capítulo 7. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim e nesta geração. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Versículo 5. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa da água do dilúvio. Versículo 11, ou melhor, versículo 10. E aconteceu que, passado 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Nós vamos meditar nessa noite, nessa porção da palavra de Deus, pensando nesse acontecimento nos dias da vida desse homem cujo nome é Noé. Esse homem pregou a palavra de Deus durante um espaço aproximadamente 100 anos de pregação. Esse homem, ele é chamado pregoeiro. Pedro vai dizer, Noé, pregoeiro da justiça. A palavra pregoeiro, ela é arauto. Arauto. Um arauto é alguém que proclama, que prega a palavra de Deus. Noé estava anunciando ao povo que se arrependesse dos seus pecados, que mudassem de caminhos, que mudassem de comportamento, mudassem de atitude. Você pode olhar isso. Olha o que diz aqui, capítulo 6 do livro de Gênesis. Diz assim, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei, de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil,
até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E diz a palavra de Deus: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A terra corrompida. Um retrato dos nossos dias. Irmãos, esse mundo chegou a uma condição das piores possível. Sodoma e Gomorra era um esgoto, uma podridão. Todas as sortes de pecados praticados em Sodoma subiu até a presença de Deus. E nós vimos que Deus tratou com Sodoma. Deus enviou juízo a Sodoma. Mas Deus proclamou para alguém em Sodoma, podemos assim dizer, usando de misericórdia, mandando mensageiros, falando para aquela família deixar Sodoma. Ló e sua família. Ele vai destruir Sodoma. Por que eu estou citando isto? Porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus não é como o homem que fala que vai fazer uma coisa e não faz. E Deus aqui, Ele se arrependeu. Diz aqui, Deus sentiu arrependimento. Essa palavra aqui, desgosto. Deus está desgostoso com aquele homem que Ele criou. A coroa da sua criação. Irmãos, os pecados eram pecados morais. Pecados dos mais perversos. O homem chegava na casa de uma família e tomava a mulher de outro homem à força. Abusava das suas filhas. Eram pecados da natureza desses dias. Todos os dias nós vemos isso nos meios de comunicação. Todos os dias nós olhamos pecados dos mais terríveis sendo cometidos. A gente fala, mas geralmente entre pessoas de baixo intelecto. Mas na sociedade ali em cima há uma podridão tremenda. A podridão está em todas as áreas, em todas as camadas, independente do intelecto, do conhecimento, do estudo que uma pessoa tem. Então aqui as pessoas se depravaram. Os pecados dos dias de Noé era não a existência de Deus. Começou nos dias de Enoque. Deus não existe. Deus é indiferente ao nosso sofrimento. E o Enoque pregou, Deus existe. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele pregou também nos seus dias, ele pregou contra um mundo pecaminoso, ao ponto das pessoas quererem tirar sua vida. E o Noé, então, agora, proclamando a mensagem de Deus durante 100 anos. 100 anos de pregação. E Deus falou para Noé, Noé, eu me arrependi. Olha o verso 13, capítulo 6. Então disse o Senhor a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que eu a desfarei com a terra. Irmãos, Cachoeira Alta, São Simão, Rio Verde, Maringá, Paranavaí, os que estão aqui em cada cidade, o cheiro do esgoto já chegou até a presença de Deus. Os pecados cometidos nesses lugares já chegou diante da paciência de Deus. João escreve que o sangue do Senhor Jesus ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. A razão de Deus ainda suportar, a razão de Deus ainda não tratar com esse mundo, é porque Deus está esperando arrependimento.
Deus está esperando que pecadores aqui em Cachoeira Alta se arrependam dos seus pecados. Creiam em Cristo. Recebam Ele como seu Salvador. E Deus então agora fala para Noé: Noé, faz para ti uma arca. Uma arca de madeira. Imagine você que naqueles dias não chovia. Não tinha chuva. Não havia chuva. Deus está dizendo para Noé: Noé, faz uma arca. Faz uma grande embarcação. Porque eu vou mandar dilúvio, eu vou mandar chuva. Agora você imagina, não tinha chuva. Noé não questionou com Deus. Noé não falou: Noé, eu não vou. Isso é loucura. Fazer um barco para ficar na poeira? Diz a palavra de Deus que Noé fez tudo consoante. Versículo 22 do capítulo 6. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus mandou, assim o fez. Deus está dizendo que Ele vai tratar. Deus está dizendo que aquele que não crê no seu Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está dizendo que você está indo para o inferno. Deus está dizendo que você vai para o lago de fogo. E Deus está dizendo a você que você pode mudar. Você pode mudar esse lugar da sua vida. Você pode fazer uma mudança considerando os seus caminhos. Cada tábua que Noé pregava, cada prego, cada martelada, Noé estava dizendo: olha, arrependam, mudem de atitude, mudem de comportamento, mudem. Deus vai tratar com esse mundo, Deus vai enviar esse dilúvio de águas sobre a terra. E eu posso imaginar que as pessoas zombavam de Noé, criticavam a Noé, riam de Noé, chamando ele de homem gagá, velho, não tem o que fazer. Só um homem velho pode achar que um barco vai nadar na poeira, pois não chovia. Quando a palavra de Deus diz que aquele que crê tem a vida eterna, é Deus que está falando. A conversão é quando um pecador crê na palavra de Deus, confia unicamente em Cristo para a sua salvação, deposita fé em Cristo. É Deus que está dizendo que aquele que crê é salvo. Aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Quem está prometendo é Deus, e Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Aquele povo não se arrependeu. Aquele povo não mudou de pensamento. Aquele povo não mudou de atitude. Talvez nessa noite, você vai se levantar dessas cadeiras aqui e vai sair por aquele portão do mesmo jeito. Tô nem aí, ó. Tô nem aí. Há 40 anos atrás, ainda não salvo, ainda vivendo nos meus pecados, vivendo a minha vida porca, nas drogas, no álcool, na prostituição, eu pensava assim: eu vou para o inferno, mas vai muita gente. Vai muita gente para o inferno, meus amigos. E lá no inferno a gente vai se encontrar. A palavra de Deus diz o seguinte, meu amigo. A palavra de Deus mostra o quadro de um homem que foi para o inferno, um rico, e chegou lá no inferno, ele não encontrou nenhum dos seus amigos. Não havia ninguém para consolar ele. Lá no inferno ele tinha um corpo. Lá no inferno ele tinha lembrança. Lá no inferno ele lembrava dos seus familiares. Ele falou então: olha, pai, eu rogo que o senhor mande alguém à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. A palavra de Deus diz que ele tinha sede, então ele tem um corpo, ele tem lembrança,
E ele ouviu as seguintes palavras: ah, eles têm lá o Moisés, eles têm os profetas, era o que tinha do Velho Testamento. Ouça, se alguém tiver que crer na palavra de Deus, vai ter que crer pela fé. Fé na pregação. Versículo 1 que lemos do capítulo 7. Noé tinha construído a arca durante um período de quase 100 anos. Você que está aqui nessa noite, há quanto tempo mais você acha que Deus vai te esperar? Há quanto tempo mais você acha que vai continuar brincando com Deus? Há quanto tempo mais você acha que terá oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Semana passada, em Maringá, eu não vi, mas eu sei que aconteceu, um jovem, isso acontece todos os dias em Maringá, cidade com 600 mil habitantes, um jovem, 18 anos, motoboy, ele vai na sua mão, uma caminhonete desce, alguém, eu acho que em uso de bebida, que não tem muita, vamos assim dizer, atenção, perde um pouco, atravessa na frente dele, ele bate, ele perde a sua vida. Todos os dias, pessoas morrem. Mas a gente nunca pensa na nossa vida, na nossa morte. Salomão diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Como entender isso? Melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde tem luto do que onde tem banquete. Quando você vai no funeral de um amigo, você fica ali espantado, ali olhando e pensando, ah, se fosse eu. É assim. O ser humano tem que ter choque. Ele tem que ter realidade. Ele precisa ser confrontado. Pensamentos da eternidade, porque o ser humano é hipócrita. Depois disso, o Senhor Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim. Essa palavra justo aqui, ela tem origem na justificação. É Deus que justifica. A justificação de Noé, versículo 10 do capítulo 6, ou melhor, capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Noé confiou em Deus. Noé cria na existência de Deus. Noé cria na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus mandou abandonar, arrepender dos pecados. Eu estou aqui, ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confio, ó Deus, na sua palavra. Verso 9. Essas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Só Deus pode falar isto. Só Deus pode justificar alguém, um pecador como eu, miserável. Me enveredei pelas drogas, me enveredei pelo álcool. Eu não podia fazer nada por mim. Mas de repente eu criei no Senhor Jesus Cristo, aceitei Ele como meu Salvador. Deus estava me justificando. Aos olhos do mundo eu era um ex-cachaceiro, um ex-maconheiro, mas diante de Deus eu era alguém perfeito, perdoado, inocentado. Alguém que agora tem a promessa de poder entrar na eternidade. Deus está dizendo, Noé, você que fez a arca, você fez realmente a arca, mas Noé não entrou na arca. Porque ele fez a arca. Está mostrando que a salvação não é mérito. Salvação não é porque eu mereço. É Deus que trabalha em nosso favor. Noé, entra tu na arca, tu e a tua família. Porque tenho visto, não é, que você tem crido em mim. Essa palavra justo aqui é de alguém que confia em Deus. Verso 5. Fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara.
Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele os seus filhos. Eu fico pensando, Noé tinha 3 filhos, 3 noras, sua esposa, não fala de nenhum parente, ninguém. Irmãos, conosco às vezes, quantos familiares nossos incrédulos, quantos filhos com seus pais incrédulos, quantos pais crentes com seus filhos incrédulos, vivendo dentro da mesma casa, mas separados, vendo pessoas indo para o inferno, com o coração endurecido. Ninguém da família de Noé, seus parentes, seus irmãos, os irmãos da sua esposa, seus cunhados. O fim chegou o dia da paciência de Deus. A paciência de Deus estava esgotada. Entra Noé na arca. Verso 7, Noé entrou na arca, e com ele os seus filhos, a mulher de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Verso 10, capítulo 7. E aconteceu que passados 7 dias, queria falar aqui algo. Primeiro dia, a chuva não veio. Não falei que esse velho está doido? Esses crentes ficam falando aí que vai ter inferno, que vai ter lago de fogo. Ih, rapaz, faz nada. Quantas das vezes eu ouvi pregações do evangelho que sacudiram, mexeram, mas no dia seguinte eu estava lá, na lama, comendo as bolotas. Diz que o pródigo desejava comer, o pródigo desejava, eu comia as bolotas. Esquecia. Inferno que nada. Minhas drogas, minhas cachaças, minhas prostituição. E eu envolvia naquilo, e o tempo passava. E eu quero pensar aqui, primeiro dia, segundo dia, nada. Ih, dilúvio, que chuva. Não, isso é conversa fiada. Terceiro dia, talvez as pessoas chegassem na porta da arca e gritassem lá dentro, gritassem bem alto: sai daí, velho! Você tá doido? Ó, já tem 3 dias. Não vai chover. Não vai ter arrebatamento. Não vai ter condenação. Não vai ter inferno. Não vai ter lago de fogo. É assim que as pessoas estão falando. 4º dia. 5º dia. Noé confia em Deus. Ele vai cumprir o que ele prometeu. Vamos ficar aqui. Vamos esperar. Deus vai mandar água sobre a terra. Deus vai mandar. Chega o 6º dia, talvez as pessoas chegaram ali e bradaram mais alto ainda: ô velho, sai daí, velho. Não vai ter nada de chuva, não. Não vai chover. E diz aqui a palavra de Deus: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia romperam todas as fontes do grande abismo. Sabe, irmãos, a chuva, as águas vinham de baixo. Chuva de cima, mas abriram-se a terra. Os lençóis freáticos mandando água subindo. Era algo muito rápido. Vocês viram o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul foi uma prova, vamos assim dizer, pequena do dilúvio. Quantas pessoas morreram naquelas enchentes? Rapidamente, a água subiu e não teve o que fazer. E agora, eu queria que você observasse uma coisa. Versículo 16. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. Não foi Noé que fechou a porta. E o Senhor fechou dentro.
É o Senhor que vai fechar essa oportunidade. Como hoje a gente pode pensar, como a oportunidade da minha salvação pode ser perdida? Como eu posso perder a oportunidade de entrar pela porta da salvação? O Senhor Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque é larga, espaçoso, é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como entender isso? Ah, meu prezado amigo, a porta da oportunidade pode fechar para você nessa noite. A porta da salvação nessa noite pode ser o perder da oportunidade de confiar unicamente em Cristo, entregar a sua vida para Ele. Dar um passo em direção ao Senhor, receber Ele como seu único e suficiente Salvador. É entrar na arca, é abraçar a Cristo, é render-se a Ele. Ó Deus, eu não quero estar aqui nesse mundo debaixo do juízo, debaixo da tua ira, debaixo da tua cólera, debaixo da condenação. Ó Deus, eu quero confiar em Cristo. Quando Noé entrou na arca, aquela porta foi fechada de fora para dentro. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta, lacrou a porta. A porta pode fechar nessa noite. Ah, quantas pessoas que eu conheci que deixaram passar a oportunidade da salvação. Eu estava numa casa, eu e Toninho hospedado, e o filho daquele irmão tinha passado por uma série de conferências, ouvindo a mensagem do Evangelho, e foi logo nos dias antes de nós chegarmos, nós ficamos ali, e ele falou com a sua cunhada assim, mais ou menos assim, eu tive que ser muito homem para resistir àquela pregação. Me segurei ali, me esforcei ali para não me render àquela pregação. Muito bem. Eram os dias das festas chamadas Carnaval. Ele e mais 4 amigos fizeram um propósito de ir para o Rio de Janeiro. Vamos pular o Carnaval, vamos aproveitar a vida. Tudo jovem. E eles saíram para o Rio de Janeiro. Nós estávamos hospedados na casa do seu pai. Era por volta de umas 3 da manhã, batendo no portão, era uma favela. Nós estávamos dormindo no quarto da frente, eu escutei, os pais não escutou, mas eu escutei. E eu me levantei e fui até o portão. Era a Polícia Civil, trazendo a notícia. 4 jovens voltando do Rio de Janeiro, colidiram com um caminhão e morreram os 4. Os 4. O carro pegou fogo. Os corpos ficaram menor do que era. Não dava nem para ver. Resistiu ao Espírito Santo, mas não resistiu à morte. A morte vai chegar para você. A morte vai bater na sua porta. A morte vai chegar e ela vai te levar. Você não é suficiente homem para resistir à morte. Aquele jovem resistiu a Deus, mas não resistiu àquele momento da morte. A porta da oportunidade cessa com a morte. Mas muitos ainda em vida têm rejeitado a Cristo, têm virado as costas para Cristo, preferindo gastar a sua energia, a sua vida no pecado, no deleite. Que a graça de Deus nessa noite, que a palavra de Deus unicamente fale. Noé entrou na arca. Hoje nós somos salvos confiando em Cristo, rendendo-se a Ele. Ó Deus, eu quero entrar por essa porta. O Senhor Jesus falou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá. Entra por essa porta agora, hoje. Confie em Cristo. Que a graça de Deus possa, nessa noite, falar a corações aqui, atingir corações aqui, com o temor do seu nome, rendendo-se a Cristo. Amém. Amém.